Tudo é um cálculo, né? Bora. Você começou lá? Tá. Pô, podemos já? Bom, boa noite então, né? Aqui estamos começando, estreando aqui de Casa Nova, na Casa Nova, aqui no Bom da Notícia, né? No Cast do Bom, do qual nós passamos a fazer parte essa semana, né? Começando aqui a live de quinta, que agora tem nome, né? Re.quinta, né? Requinta, né? Requinta, né? Nós somos aí requintados, nós só somos metidos, na verdade, né? Mas somos amigos de vocês, né? Então demoramos, mas decidimos esse nome, né? Já está com logomarca, tudo que vocês estão acompanhando. Estamos estreando aqui, né, nesse espaço, né? Essa parceria nossa com o Bom da Notícia e com o Cast do Bom. E eu acompanhado sempre do meu amigo Luiz Hugo, né? Queiroz, e com uma convidada de gala, né? De luxo. Que é a Natasha Slecharenko, né? Nossa, Exato. tô me achando, hein, meninas? Não só pelo estúdio novo e tal, com a nova proposta, mas obviamente pela nossa entrevistada também. Claro, né? claro. Olha que eu tô me achando, hein, meninos? Eu vou acreditar em tudo isso, hein? Então eu agradeço bastante primeiro o Hugo, né, pela presença aqui, e a Natasha agradeço. também. Eu que agradeço, olha, é um prazer estar aqui, finalmente, hein, Vinícius? A Verdade. gente conseguiu uma data, prazer, Hugo, muito obrigada mais uma vez aí por estar aqui. A gente esteve juntos aí alguns meses atrás, mas foi ruim, a gente não conseguiu levar a live até o fim, caí. Eu estava falando agora um pouquinho antes da gente começar aqui, eu estava no interior e tive uma experiência muito ruim. Então agora eu tomei por base, não faço live fora da minha casa. Eu tenho que estar em casa, com a minha internet, que a gente sabe, para evitar qualquer tipo de contratempo. Mas eu agradeço e parabéns a vocês pelo Requinta. Gostei do nome, parece requenta, né? A coisa, quinta-feira já é meio fechamento da semana, e muita coisa para falar, é muito legal. Parabéns e muito sucesso aí para vocês, viu? Amém, amém. Obrigado. E rede reencontro, né? Afinal de contas, isso aqui é um reencontro. Verdade, rede. Natasha, até porque nós começamos esse diálogo aqui há 3 meses aproximadamente, né? Na época ainda das prévias partidárias, né? A campanha ainda não tinha iniciado. Nós estávamos ali começando a falar das tuas propostas, das tuas plataformas e tal. É que era tanta entrevista que a gente dava. Claro, pra candidato, né? Com certeza. Que eu Mas não foi sei. justamente nesse momento e fomos interrompidos, impedidos aí pelo Deus da internet, né? Que nos impediu de prosseguir nesse diálogo, né? Então, assim, pra gente é um prazer esse reencontro e muito melhor do que aquele primeiro encontro. Com certeza, né? olho no olho, né? Bom demais. Melhor, né? Que a gente ficou tanto tempo, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma série de avanços. Sim. Um deles foi essa coisa, né? O que era para levar aí alguns anos, a pandemia fez que em algumas semanas a gente conseguisse estabelecer tudo online, híbrido, modelos assim sensacionais. Mas nada substitui o olho no olho, a energia que a gente sente, né, de estar junto, de estar por perto. Isso é realmente muito legal e eu acho que... Sem máscara, né? Não é só olho Sem no olho, máscara, é né? Poder realmente sorrir, olhar, né? sorrir. Olhar o sorriso, a expressão. É não só do olhar, verdade, mas é verdade. Olha, completa, maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso. Realmente isso é muito bom. Mas sabe que ainda a gente não pode baixar a guarda de tudo, né? Ainda temos aí, na Europa os casos estão aumentando, mas assim, aumentando dentro daquele previsto de uma pandemia de vírus respiratórios, mais casos leves, mais casos de infecções respiratórias, enfim. A gente Vira vai um conviver. resfriadinho. A gente vai conviver com esse vírus. Agora é contornável, né? Graças a Deus. Agora, com a população, grande parte da população vacinada, a gente realmente pode dizer que é mais um vírus aí respiratório responsável por resfriado. Graças a Deus, né, Natasha? Natasha, você é médica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre essa tua trajetória até chegar na política, apesar de que a sua trajetória sempre teve, assim, misturada com a política, né? É difícil, assim, separar né? A medicina, assim, da vida política, até porque você tinha uma professora dentro de casa, né? É verdade. Eu sou cuiabana, nascida aqui na 13 de junho, no Hospital Geral, em 23 de novembro de 67, no ano que a televisão chegou em Mato Grosso. Sou a primeira de 4 filhos. Meu pai era militar e veio para Cuiabá em 1964. Ele tinha acabado de formar na MAN, em 63, e foi servir em Cruz Alta. E lá, no dia 1º de abril de 1964,
na Ordem Unida, chamaram os tenentes, ele era tenente, tinha acabado de chegar, né? Cadete, né? Cadete, tinha formado na Academia Militar, e o coronel falou, olha, hoje os militares estão em Brasília e quem for contrário a isso dê um passo à frente. E ele deu, saiu de lá preso e veio para Cuiabá como castigo. Tinha 10 dias de viagem para chegar até aqui. E aqui ele chegou, se estabeleceu ali na época era 16BC. E né, logo em seguida ele ficou preso aqui um tempo. Ainda brincaram com ele, olha, se você... Aqui tem uma lenda que diz que quem come a cabeça do pacu nunca mais sai daqui. Ele falou, pois eu vou comer e vou provar que eu vou embora. Nunca mais. Depois ele casou com a minha mãe em 65 e vieram os dois para cá. Em 67 eu nasci. Então eu sou a primeira de 4 filhos e desde pequena eu dizia que eu queria ser médica. Não tenho nenhum médico na família. Prestei o FMT, entrei com 17 anos na UFMT, me formei em 90, estava falando com o Vinícius, no ano que ele entrou eu já estava terminando a minha segunda residência. Meu sonho era ir para São Paulo, na USP, fazer pediatria. Fui para a USP, fiz pediatria, emendei pediatria com patologia clínica, que é essa especialidade médica que lida com laboratório. Então fiz 5 anos de residência, 6 de medicina com 5 de residência. No ano que eu me formei, foi o primeiro ano que minha mãe se elegeu deputada estadual, 1990. Então, eu não participei ali ativamente do primeiro mandato dela, que eu fiquei 7 anos em São Paulo. Quando eu voltei já numa condição, 7 anos depois, com uma filha pequena, prematura. Ela estava no final do segundo mandato. E aí sim, eu consegui participar um pouco. Eu me lembro da CPI da compra do voto, que o Sérgio Ricardo falou. Tinha umas confusões. CPI do narcotráfico, que ela era a relatora, né? Então, tudo aquilo ali sempre me chamou muita atenção. Mas as minhas atribuições como mãe, como professora, na verdade, eu ainda não dava aula no FMT. Eu voltei para Cuiabá final de 97. Saí em dezembro de 90 e voltei em dezembro de 97. E com um bebê pequeno, eu comecei a trabalhar num laboratório, então eu morei 1 ano e meio ali com ela, então vivi muito esse último mandato dela. O último ano do segundo mandato de deputada estadual. E aquilo ali me encantava. Eu me lembro que uma vez tocaram a campainha de madrugada lá na casa dela, e era aqueles guardas que ficam sem arma, cuidando da rua, Sim. Dizendo que tinha um carro circulando ali, perguntando onde é que morava a deputada. Na época, ela era presidente da CPI do narcotráfico. Então, assim, eu fiquei apavorada. Eu fui atender, eu estava amamentando a minha filha. Eu falei, meu Deus, que doideira isso aqui. E aquilo ali, eu comecei a me apaixonar por aquilo. Mas era tanta coisa que eu tinha para fazer. Eu tinha um mestrado, eu estava finalizando meu mestrado, eu falei que eu defendi minha tese em 98, em junho de 98, isso era dezembro de 97, então estava terminando meu mestrado, estava com uma filha pequena, então não tinha espaço naquele momento para política. E aí, logo em seguida eu engravidei de novo, tive uma segunda filha, a diferença da primeira para a segunda é 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, então não tinha espaço. Logo em seguida eu resolvi abrir um laboratório, aliás, Hoje, o CEDILAB completa 22 anos de vida, dia 3 de novembro de 2000. Muito legal. O CEDILAB faz 23 anos. 22. 22 anos. 22 anos de vida. Parabéns ao Então, CEDILAB. assim, veja, eu cheguei em dezembro de 97, em novembro de 2000, eu abri o CEDILAB, então foi o primeiro laboratório do Brasil com ISO 9000, com ISO 14000, com PALC, que é boas práticas. Então, eu trouxe para Cuiabá, para Mato Grosso, o que existia em termos de certificação de qualidade de meio ambiente, tanto que nós fomos o primeiro laboratório do Brasil a ter isso. E cresceu os olhos da DASA, a maior empresa, tanto que 8 anos depois me compraram aqui, né? Então, hoje é um dia muito especial. E hoje é também o dia que foi instituído o voto feminino. Dia 3 de novembro de 1930 foi encaminhado um projeto de lei para que as mulheres no Brasil pudessem votar. Então, hoje é uma data importante de eu estar aqui, hein, Vinícius? A gente demorou tanto. É uma razão, né? No Creu em Brugas, isso aí, elas vai, né? Foi o dia delas aí, segunda-feira, né? Não Foi é? o dia delas. Mas aí, olha só. Quando eu estava próxima ali, por volta dos meus... Eu abri o CEDILAB, eu tinha 32 anos. Aí eu pensava assim, cá comigo, quando eu chegar aos 40, vou tomar uma decisão na minha vida. Se eu vou seguir
a minha carreira acadêmica. Então, até então, eu tinha mestrado, tinha prestado concurso na UFMT, era professora de pediatria da UFMT. Ou eu vou tentar ir pela carreira... Carreira não, porque a política não pode ser carreira. Vou tentar viver um pouco da vida pública. E aí, na época, eu me lembro, foi em 2006. Isso eu fazia 40 em 2007. Em 2006 teve aquele episódio do sanguessuga, falaram que minha mãe era... Foi. Falei, eu não quero saber de política, chega! Ela é senadora já, né? Nem pensar. Ela era senadora, exatamente. Eu não quero saber, não é para mim, chega, acabou, eu vou fazer carreira acadêmica mesmo, decidida. Tanto estava falando para o Vinícius aqui que tem 8 anos que eu defendi meu doutorado, em 2014. Então, fui fazer carreira acadêmica, colhi sangue de mais de 2.000 crianças cuiabanas para definir intervalo de referência. Então, você falando se era de pediatria ou de laboratório, então eu procurei fazer as duas especialidades. Bom, até que, há mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, eu falei, esse bichinho da política de novo voltou a se manifestar. A mosca azul, né, do Machado de Assis. Voltou a se manifestar, sabe? Algumas pessoas vieram falar comigo. Eu nasci nesse berço político, né? Então, era algo que mais ou menos poderia acontecer. Nenhum dos meus irmãos, a não ser o meu irmão mais novo, a parte eslava da família. Eu sou a mais velha, o Leonardo é o mais novo, e entre nós dois tem outros 2. São os 2 morenos e os dois loiros da ponta e os 2 morenos do meio. Então, eles brincam que a parte eslava da família tem um pouco mais de veia para a política. Mas foi assim, essa é a minha história aí. Não sei se eu consegui fechar, porque a gente vai lembrando de tanta coisa e vai falando. Deu para sintetizar bem até a gente chegar justamente no episódio que a gente se encontra. Exatamente. Né? O nosso primeiro encontro aqui na nossa live, que você era pré-candidata ao Senado, né? É isso aí, depois de muito conversar e de fazer muito com os partidos só se interessam por deputados federais, meninos, vocês sabem disso, né? Porque é quem dá o fundo eleitoral, é quem dá tempo de televisão, enfim. Não queriam nada para Senado. E por que Senado, né? E na verdade eu perguntava sempre, por que não Senado? Por quê? Se as pessoas podem sair do nada e nunca ter tido nada, eu acho que a gente não precisa de políticos experientes, a gente precisa de pessoas que queiram fazer, que tenham aí algum tipo de serviço já prestado, né? E para se botar agora a serviço da população, porque eu acho que o político é bem isso, né? Apesar de que esse conceito não é muito bem aceito, mas o político é uma pessoa, a meu ver, o político é uma pessoa que se coloca para servir a população. O movimento é daqui para lá. Sim. Mas, infelizmente, muitas vezes eles usam da política para se servir. Então, o movimento tem que ser esse. E eu estava ali disposta realmente a ajudar, a contribuir com o meu estado, que tanto me deu, né? Eu sou cuiabana, sou mato-grossense, tenho uma paixão por isso aqui, levo isso aqui com amor no coração. Os anos que eu passei lá na USP, passei 7 anos lá na USP, então eu levava assim e brincava comigo, e a gente sempre sofre... sobretudo lá em São Paulo. Bullying, né? A gente, para vocês terem uma ideia, a pediatria era dividida em 8 panelas de 4. Então... eu sobrei. Quem sobrou aí? Aí tinha sobrado eu, do Mato Grosso, uma menina lá de Botucatu e mais uma outra que era da Santa Casa. Então aí colocaram a gente nas panelas que sobraram, entendeu? E aí a gente sofria bullying. Lá no Mato Grosso você trata de jacaré, você trata desidratação em jacaré, cobra não sei aonde. Agora é soja, né? Mas na época não era, não. Na época a coisa era índia, era jacaré. Nossa, era desse jeito. Mas sabe que eu estava... Quarta-feira passada, agora, eu tive a oportunidade de lançar um livro. Eu vi, você divulgou. Né? Isso, eu divulguei. E foi o lançamento lá no HC. Lá no HC. O livro chama-se Medicina Laboratorial para Pediatras. Então, são vários autores, e eu fiz parte da coordenação do livro, onde a gente coloca o que é importante, o que o pediatra precisa saber de exame de laboratório. Porque hoje são mais de 7 mil exames, ninguém consegue saber isso. E eu estava lá, e uma professora minha da época da pediatria estava lá, porque eu não havia mais de 30 anos, essa professora. Ela foi minha professora em 91, no R1. E aí, ela me lembrou de um fato muito engraçado. A minha panela eram 2 da USP, de São Paulo, e 1 da USP de Ribeirão, e eu. Aí ela chegou e falou assim, no final do dia, lá no centro de saúde, eu quero que vocês venham aqui e desenhem um auxograma.
E eu sempre ficava por último, porque já pensou, uma cuiabana passar na frente de um paulistano? Não dá, né? Então eu sabia, como diz o outro, o meu lugar. Aí eles falaram, eu não sabia o que era tal. Aí eu falei, vocês não sabem, a professora perguntou, vocês não sabem o que é um auxograma? Aí eu falei, eu sei. Então vem aqui e desenha. Aí eu desenhei. Mas depois que eles falaram que não sabiam. Aí ela falou assim, mas por que você já não falou? Eu falei, porque eu espero eles falarem primeiro. Não. Você não pode ser assim. Você tem que se afirmar. Você sabe, você se coloque. Aí, a partir dali, meio que eu dei uma mudada no meu comportamento, né? Mas isso é um episódio para a gente contar num outro podcast. Só de medicina específica. É isso aí. Então, Natasha, um dos grandes acontecimentos dessa eleição foi a sua não candidatura, né? Ai, nem me fala, coração partido, chorando. Nela, né? É igual de 2016, né? A não candidatura do Mauro à reeleição como prefeito também, né? É. E pairam N versões. Não, foi isso, foi aquilo. Não, tinha uma denúncia, tinha isso, né? Enfim, né? E a sua também, né? Pairam muitas versões, né? Do porquê da sua desistência, né? Ou se os outros que desistiram de você, né? Você queria, os outros na desistiram, verdade, eu acho que foi mais isso. Na verdade, assim, o que aconteceu, né? As coisas estavam caminhando muito bem. O PSB aqui no estado estava na base do União Brasil. Sim, do Mauro, né? Que não foi o habitual. O PSB não é da base do União Brasil, não fez base com a União Brasil em lugar nenhum. Quase que fez parte da federação, inclusive PT, PCdoB e PV. Existia isso. Ligou com o Lula na exatamente, exatamente. Que era o mais lógico, mais, né, ideologicamente falando, era o que mais se alinhava. Então, aqui o PSB estava então alinhado com a União Brasil. E o Mauro teve um dado momento que ele falou no palanque aberto, em ter vários candidatos, tal. Então, isso para mim, eu estava contando com isso, que ia ser algo oportuno. Até que, na véspera do prazo final de entrega das atas, Sim. no dia 5 de agosto, falou que não seria, que o palanque era só com o Wellington, que seria palanque fechado. A partir daí, então, começou a ficar mais complicado, porque o partido fazendo parte da base, como é que eu iria fazer como é que eu iria sozinha? Até existia a possibilidade de eu sair numa candidatura independente. Sim. Que existia essa possibilidade. Mas o nosso presidente, o Maxi, achou que ficaria muito complicado, porque a gente estava perdendo ali forças, que o fato do Mauro Carvalho ter sido colocado como suplente do Wellington Fagundes, isso também acabaria gerando aí um certo problema, enfim. Mas eu, pessoalmente, estava lá firme de que eu queria continuar como candidata. O Carlos Siqueira, presidente nacional, foi muito, muito correto. Ligou, falou, não, olha, a vaga é sua, você faz o que você quiser. Aí teve uma ligação do Geraldo Alckmin, me pedindo que eu compusesse com o Neri. Como primeiro suplente do Neri, né? Eu fui lá, tão audaciosa que eu sou, falei, Neri, deixa eu te falar uma coisa. Por que eu vou ser sua suplente se eu estou com mais pontos do que você na pesquisa? Sou muito audaciosa, né? Mas assim, eu falei, olha, o senhor me desculpe, o senhor... Você ouviu aquela professora que te falou lá atrás, se posicione. Se posicione, é verdade. Mas ela me falou isso agora. Mas eu cheguei lá e falei realmente para ele, falei, Neri, olha, eu tô aqui pra gente tentar conversar. E a gente já tinha conversado, ele só me queria para ser suplente dele. Eu falei, mas eu não tenho lógica de eu ser sua suplente, se eu estou na sua frente. Eu sou mulher, eu acho que é a hora da mulher se colocar na política. O senhor me desculpe, mas o senhor tem problemas jurídicos. Eu nem sabia desse problema que teve, que acabou levando a tudo isso. Mas eu tinha de outros problemas jurídicos dele. Eu falei, por que não? Me apoie. E ele até chegou a falar, depois ele me chamou a atenção, que ele seria ministro, então eu seria senadora, tal. Eu falei, não, mas eu não estou aqui para simplesmente ser senadora. Não, eu quero entrar pela política pela porta da frente, eu quero poder ter aí o respaldo das pessoas que me apoiam, das bases políticas, e não simplesmente ser sua suplente ser sua... Não, o negócio não funciona assim. Então, assim, todo o rearranjo que foi feito, qual é a lógica da gente imaginar o PP fazendo aqui uma coligação, ou coligação não, mas eles fizeram ele ser o senador
Do Lula, né? Da do Lula. coligação Qual do que é a Lula. lógica da federação? Qual é a lógica disso? O PP é a coluna vertebral do Centrão, Sim. do Bolsonaro. Enfim, foi tudo muito estranho, a polarização muito ruim, entendeu? Então, assim, tudo isso acabou. Então, eu, como uma partidária que sou, eu achei por bem, então, nesse contexto, retirar minha candidatura, mas com uma dor no coração que vocês não têm noção do que foi isso. Até hoje eu me emociono muito de falar, porque foi muito doído para mim. Porque eu acreditava, como eu acredito, que é possível sim fazer política diferente, é possível fazer uma política limpa, é possível fazer uma política honesta, de olho no olho, do que o cidadão precisa, e não essa política do toma lá da cá. Então isso tudo me deixou profundamente triste. E para, assim, terminar, acabou que o nosso partido, o PSB, acabou coligando com União Brasil. E aí acabou de vez com todas as expectativas de eu vir a ser candidata, porque já existia dentro da coligação o candidato que era o Wellington Fagundes. Sim. Então, essa é a história real. Entendi. Mas assim, era muito pensamento positivo, né? Acreditar no palanque aberto, né, Natasha? Porque Muito. a tradição é um candidato a governador e uma senadora, né? Enfim. Você realmente acreditou nisso ou foi assim? Foi, não, Na verdade, uma torcida? não, e assim, as pessoas muito próximas ali, políticos muito próximos ao Mauro, defendiam isso também e acreditavam nisso também, entendeu? O próprio presidente do nosso partido, o deputado Maxi Russi, tinha também, ele estava se mostrando muito animado com isso, entendeu? Então, assim, eles, pessoas experientes, o próprio Otaviano Pivetta e o Mauro, eu conversei diversas vezes com o Mauro. Então, é aquela coisa, né, que a política realmente eles te puxam o tapete a qualquer instante. Mas eu estava realmente confiando nas pessoas. Assim como eu estou olhando no olho de cada um de vocês, isso aconteceu dentro do palácio. E aquela composição, ela foi uma composição que veio de cima para baixo, né? Assim, fechamento lá em cima com Bolsonaro e o próprio Mauro Mendes, assim, tinha uma afinidade muito maior com o Nery Geller, se cogitava... Lula, né? Com Lula, né? Então, assim, você não pensou em nenhum momento, assim, em criar um caminho alternativo mesmo, assim, adotar uma postura de independência, ok, Nery apoia Lula, está com Lula, o Mauro Mendes... Pensei, mas houve um esvaziamento político. Os políticos que me apoiavam falaram que era muito difícil. Não dava, era complicado. Inclusive, você acha que o partido vai mandar todo o dinheiro para você? Não vai! E o Carlos Siqueira, eu ia falar, mas eu falei com o Carlos Siqueira. Ele me garantiu que mandaria. Mas manda uma parte, manda um terço. Aí vê que você não está crescendo, não vai mandar o resto, você vai morrer na praia. Então, acho que faltou ali. E eles já chegaram para mim e se arrependeram do que fizeram. Já confessaram isso para você? Já me confessaram que se arrependeram dessa postura. Porque você era a candidata que mais oferecia risco tanto ao Nery quanto ao Wellington Fagundes. A tua saída, inclusive, de cena foi muito favorável, especialmente ao Wellington, né? Exatamente. Eu também tenho essa leitura e realmente eu acho que isso eu me emociono de falar, porque realmente é uma coisa que me dói muito, porque eu acho que eu poderia ser uma opção para as pessoas que não estavam satisfeitas nem com um, nem com o outro. Todos os candidatos que se botaram eram candidatos pró-Bolsonaro, num primeiro momento. O Nery Geller mudou, assim, nos últimos 15 dias antes da convenção, é que ele foi para o outro lado, ali para ser do Lula. Eu tentei por diversas vezes, conversei muito com o Lúdio, com Rosa Neide, com o Bob, que é o presidente do PT aqui de Cuiabá, na tentativa de eu vir a ser a candidata do Lula. Mas a negociação foi a nível nacional, entendeu? E quando o Alckmin me ligou, ele disse com muita clareza que era uma negociação nacional, que o agro seria, então, a moeda de troca seria o PP tem o candidato da federação aqui em troca do apoio do agro ao Lula em nível nacional, né? Em nível nacional. Eu falei, não vão entregar.
Na verdade, os dois candidatos rifaram Mato Grosso, né? Tanto o Bolsonaro rifou quanto o Lula. Todos, nós fomos rifados. Mas o que representa Mato Grosso no contexto nacional em termos de eleitores? 1,6%. 1,6%? Para mim era 1,5%. Ou seja, muito pequeno, tanto que nenhum dos dois veio aqui, né? Sim. E o Bolsonaro, por exemplo, ele mesmo era descontente com o Wellington, né? Tem um vídeo dele falando, fazer o quê, né? Quando você casa com alguém, você não casa só com a pessoa, casa com sogro, sogra, né? Ex, né? Ele falou, ele insinuou assim, que não era o candidato dos sonhos dele, que seria o Galvão, né? O Galvão que era o bolsonarista mais radicalizado. É verdade. Mesmo, né? Mas fazer o quê, né? Veio na aliança com o PL, né? Então o Bolsonaro rifou e o Lula também rifou. Os dois, aqui, né? Claro, os dois, na verdade, né? Então o Mato Grosso foi rifado, mas volto a dizer, né? 1,6% do contexto nacional, então eles se concentraram onde mesmo? Sudeste, Nordeste um pouco. Nordeste, Minas, não é? Sobretudo Minas, né? Sobretudo Minas. Quem ganha em Minas e mantém a máxima, né? Escrita. Apertadinho, 50 mil votos. Nossa Senhora! Vocês assistiram certamente a apuração, né? Nós cobrimos, fizemos uma live ao vivo. Nossa, para matar aquilo ali foi assim, mas foi bonito, né? Foi bonito. Acho que é vai ficar na história, né? Como acho que é a eleição mais difícil, mais concorrida. E talvez, para mim, vocês me ajudem aí, que são estudiosos do assunto, mas depois da redemocratização, acho que a mais importante eleição da história do nosso país, né? Histórica por vários sentidos, né? O Vinícius é mestre em história, pode dizer aqui. Pois se eu é. enganado, você me corrija, Vinícius. Mas assim, histórica porque, primeiro, né? É a primeira vez que um presidente, no exercício do mandato, com a máquina pública na mão, não se reelege. Primeira vez. Primeira vez. E depois da redemocratização, é a primeira vez que a direita também assume o poder, né? Depende, né? Essa é uma outra discussão grande. Na época do Fernando Henrique, tinha o Marco Maciel, que era vice dele, né? O próprio Zé Alencar, né? Um grande empresário, enfim. É que surgiu uma nova direita, né? É uma direita mais... Uma direita extremada, mais extremada. Há quem chame de extrema direita, né? Enfim, qualificando, né? Mas é verdade. Agora, para mim, 89 e 2018 foram eleições mais marcantes do que essa. Porque foram... Por conta do contexto de redemocratização. E antissistema, né? Foram duas eleições muito marcantes que foram contra o sistema, né? Agora não, agora foram duas... O próprio Bolsonaro ficou normalizado, né? Virou um candidato normal, né? Fundo partidário, fundo de campanha, tempo de TV, né? E não é assim... Os recursos de poder, né? E aumentar o Auxílio Brasil... no ano. As vésperas, né, da as eleição. Vésperas da eleição, quer dizer, e não se questionou, porque se questionar era só para dar palco, não é? Que coisa de louco isso. Agora, como foi 2018, né, que um candidato, né, um ficou preso, outro internado, esfaqueado, né, e alguém partindo do zero ganhar. E 89, aquela Lula e Collor também para mim foram as duas mais Lula marcantes. E Collor, 89. Nossa Senhora. Moça. O caçador de Marajá. 89. Aquele debate da Globo, né, histórico também, né? Nossa, que falou da esposa do Lula, da ex-mulher, né? Do aborto, né, que ele queria que abortasse. E houve uma edição, né? A Globo editou os melhores momentos do Collor, os piores do Lula, enfim. E ali foram 4 milhões de votos, né? Nossa. De diferença. Lá, né? Agora deu 2,100, né? Foram 2 milhões e 100 a diferença agora, né? 2,100. Mas hoje o Bolsonaro já encontrou com o Alckmin e foi lá cumprimentá-lo. Na transição, né? Na transição, né? Muito bacana isso. Eu tive com o Alckmin 4 vezes, meninos. É um cidadão excepcional. Eu fui, logo que eu me filiei ao PSB, porque ele é médico. Ele é anestesista, né? Anestesista. Fui conversar com ele. Que cidadão incrível. Ele conversa com você com um caderno na mão, um caderno em espiral, anotando tudo. Bonitinho demais, gente. Bonitinho. Sabe o que é uma pessoa que te olha no olho, que te dá atenção, que não fica olhando no celular toda hora, que não fica atendendo o celular. Não, ele larga o celular lá com os assessores. Mas realmente é uma pessoa, assim, eu acho que o Lula é muito inteligente. Bastante. Muito inteligente. Quando ele escolheu o Alckmin, ele estava muito certo daquilo que ele estava escolhendo, né? E uma vez que eu falei, até falei numa entrevista isso. Quando me perguntaram o que eu achava, Lula com Alckmin juntos, enfim, o que era aquilo? Dois rivais, sempre foram adversários políticos. E eu falei, olha, para mim são 2 grandes estadistas que têm uma experiência política muito grande. O Lula já foi 2 vezes presidente do Brasil, já concorreu a 5 eleições para presidente. Sim. O Alckmin já foi 4
4 vezes governador do maior estado do nosso país, começou como vereador em Pindamonhangaba, e ele conta isso com uma alegria tão grande. Já foi prefeito, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal, ele foi constituinte. Foi. Ou seja, tem uma bagagem imensa. Então, são 2 grandes estadistas que deixam as diferenças ideológicas, o que for, de lado, pensando num projeto muito maior de Projeto Brasil. É ou não é? Essa, para mim, foi o que fez o Lula escolher o Alckmin. E, novamente, o Lula deu outra dentro de colocar o Alckmin para coordenar todo esse processo de transição, né? É uma pessoa que pode falar o que for, mas é um cara que tem uma vida pública ilibada, né? Tem uma vida pública, assim, de todos esses cargos que ele já ocupou. Ele está na política, acho que há mais de 40 anos, né? A primeira eleição dele foi quando eu nasci, em 76. Ele tem a carreira, ele tem de vida política o que eu tenho de vida mesmo. Pronto, são 46 anos. 46 anos de vida pública. Ele era estudante de medicina ainda e era vereador. Olha lá isso, 46 anos de vida pública e, assim, é uma pessoa que, muito humilde, não teve um aumento do seu patrimônio por causa da política, realmente faz política com o coração, faz com a alma e está ali para servir as pessoas. Então foi essa impressão que eu tive dele nas 4 vezes que eu tive com ele, viu? Ele é um ser humano, assim, incrível e eu tenho absoluta certeza de que ele vai fazer muito bem essa transição, já tá fazendo, né? Hoje mesmo eles já propuseram lá a tal da PEC da transição, para ver onde é que vai colocar os R$600 do Auxílio Brasil. Vamos furar o teto. Vamos furar o teto. Criar um sótão, né? Não é o sótão. Vamos subindo. A laje. Forro. Vamos subindo. Não é? Mas é isso aí. Gente, esse ar precisa ser frio desse jeito aqui. Pode regular. Nossa Senhora! Nossa convidada tá achando frio. Você também então, porque estão todos aí se encolhendo. E eu tô de frente aqui pro ar. O Vinícius já vem preparado. Eu tô sempre. Frio, eu tô sempre com a camisa longa, assim eu gosto, né? Mas aqui em Mato Grosso, realmente, Natasha, ficou um buraco, né? Primeiro, 7 candidatos a senador, 7 homens, né? 7 homens. Até para governador teve a Márcia, né? A Márcia Pinheiro. É verdade. Como candidata mulher, né? Tudo bem que uma candidata, assim, uma candidatura é um preposto quase, né? Do Emanuel, pena, né? Da forma como foi colocada, né? Até a Janaína falou, foi igual minha mãe, né? Que foi um preposto do Zé Riva lá na época, né? O que não é assim que tem que fazer com a mulher, né? Infelizmente não é. Infelizmente não é. Isso me deixou também profundamente triste, porque éramos 8 candidatos, pré-candidatos. Eu cheguei a ficar uma semana como candidata, né? Escolhida pela convenção. Né? Escolhida pela convenção. A convenção foi num sábado e eu fiquei até a outra sexta. Uma semana. E, infelizmente, a única mulher. E vocês viram que diminuiu o número de senadoras, né? Sim. Hoje são 12. A partir do ano que vem vão ser 10. 10 senadoras, de 81 senadores. Na Câmara aumentou. Em acho que 18% o número de mulheres. De 77 passou para 91. Mas ainda, frente aos 513, é muito pouco, né? Sem dúvidas. Aqui agora, continuamos com uma única deputada estadual. 2 federais agora. 2 federais agora, né? Melhorou um pouquinho, pelo menos, na bancada federal. Pois federal, meninos. Né? Isso deixa a gente tão triste, né? Afinal de contas, nós somos mais da metade, somos 52% da população. E não nos sentimos representados. E não somos, não adianta, não somos, não dá. Não dá. O homem é a cabeça do homem, o homem não pensa como a mulher. Para o homem, a pobreza menstrual, tudo isso é coisa de... É frescura, né? É frescura, E você acha que a nossa Câmara e o nosso... Você acha que o Congresso Nacional é machista? Total. Imagina, de forma alguma. Tua mãe, inclusive, é prova disso, né? Tua mãe rompeu algumas barreiras no Senado Federal. Muito, né? Muito. Foi a primeira mulher a presidir o Senado, o Congresso Nacional, né? Quando ela entrou aqui como deputada, Vinícius e Hugo, é Hugo, né? Isso. Meninos, não tinha banheiro na plenária da Assembleia. Não tinha banheiro. Banheiro feminino, né? Desculpa. Banheiro feminino. Lá no Senado da República, ela foi a primeira mulher a presidir o Senado. Foi a primeira mulher. Eu não sei hoje, mas se já tiveram outras, porque o orçamento, um ano é um senador, um ano é um deputado federal. Ela, em 2010, ela presidiu o orçamento. Foi a primeira mulher a presidir o orçamento do Brasil. Ela estava na China, quando recebeu uma ligação do Sarney para que ela voltasse para presidir o orçamento. Acho que foi do Sarney, eu não me lembro. Ela conta essa história e eu acabei não prestando atenção. Que ela presidisse o orçamento, que estava tendo... A pessoa que tinha sido escolhida lá não tinha tido algum problema e que ele confiava nela para fazer isso.
Então, assim, ela rompeu muitas barreiras, né? Sem dúvidas. Sem dúvida. Natasha, mas vamos lá. Você pontuava ali em torno de 7% aproximadamente, né? Até naquele momento, quer dizer, você tem um capital político aí, né? E você deixou algumas pessoas órfãs, né? Pois é. Nesse processo. E eu também me senti órfã. Isso que eu ia falar, a maior órfã está aqui na nossa frente. Maior órfã, vocês já viram que sou eu, né? E aí, o que fazer com esse capital político? O que você pensa em como Hugo, tratar disso? Aliás, nós temos uma eleição. Pois é, nós acabamos de sair de uma eleição, né? E já estamos falando de outra. Já estamos falando de outra, né? É o que falam, né? Que termina uma, no dia seguinte já começa a outra. Eu sinto que é bem isso mesmo, né? Eu sinto que eu conquistei aí realmente um espaço inacreditável, mostrando que realmente aqui existe um espaço para a mulher, existe um espaço para quem efetivamente quer fazer, né? Quem quer se dispor a fazer. Eu acho que eu tenho aí esse capital político da minha mãe também. Eu acho que as pessoas quando falavam, nossa, você é filha da Séries, né? Que fez a lei da delação premiada. Ela foi correlatora da Maria da Penha. Vale a pena um dia, se vocês quiserem, que ela conte aqui o que aconteceu para conseguir que a lei da Maria da Penha fosse sancionada. Foi o sufoco. Se não tivesse mulher ali, não ia não, meninos. Ia ser do jeito como eles queriam. Mas o que fazer com esse capital político, né? Então, assim, o que eu tenho procurado fazer é manter vivas minhas redes sociais, tá conversando, voltando a conversar aí com grupos políticos, tentando aí fazer uma base política, isso é muito importante. Eu percebi que sozinha você não faz nada. Na verdade, eu nunca fui sozinha, mas eu tinha apoios que eu achava que fossem mais consistentes e que na hora ali não responderam como eu achava que poderiam ter respondido, mas enfim, é construir. Eu acho que a gente está aí passando agora por um momento de reconstrução, né? Acabamos de ter uma eleição sofrida, mas que com a bênção de Deus essa eleição veio assim. Eu não sei qual foi o candidato de vocês, mas eu fiquei muito feliz com o resultado dessas eleições e bastante apreensiva e preocupada no início dessa semana com todos os acontecimentos. Mas é uma reconstrução agora, sabe? Eu tenho, então, como eu te falei, mantido as minhas redes sociais para manter esse canal de comunicação. Voltei às minhas atividades, então, uma vez, porque eu tive que sair de tudo, absolutamente tudo, né? Eu sou diretora médica de um laboratório no Rio, sou diretora médica de um laboratório em São Paulo, daqui em Cuiabá, eu tenho a minha clínica Vida, eu sou professora do UFMT, eu sou conselheira federal. Então, para poder me dedicar integralmente à política, em abril eu saí de absolutamente tudo. Tudo, muito antes daquilo que era previsto, né? Porque acho que são 3 meses para sair do conselho e tal. Mas por causa da falta de realmente de querer entrar de cabeça, alma e coração nesse projeto, eu saí de tudo. Então, uma vez que se estabeleceu que eu não seria mais candidata, eu fui recuperando tudo. E, por incrível que pareça, voltei a tudo. Todo mundo me quis ainda. É bom. Para as minhas atividades. Então, agora que terminaram as eleições, é reconstruir, é voltar a conversar com as pessoas, constituir um grupo político e ver o que... Vem cá, vamos fazer o quê? Vamos sair candidata? Não vamos? Vamos construir para daqui a 4 anos? Essa conversa hoje? Não, você tem tratado eu acho que ainda é cedo. Não sei. Não. Ainda não começaram essas conversas, já vieram algumas pessoas falar comigo, mas eu quero fazer de maneira diferente dessa próxima vez, né? Quero poder fazer com mais diálogo, com menos ingenuidade, com um pouco mais de malícia e estar cercada de pessoas que realmente estejam aí envolvidas no meu projeto. Você acha que uma eleição, muita gente pensava assim, inclusive eu, né? Uma eleição de 2 vagas talvez fosse melhor para você, né? Sim. Do que uma eleição de 1 vaga, né? Porque na eleição de 2 vagas, por tradição, né? Um eleito é um político mais tradicional, né? E o outro geralmente é o outlier, né? Alguém independente. Fora da curva, né? Como foi a própria Séries em 2002, Isso. né? O Pedro Táxi em 2010 Selma. E a Selma em 2018, né? Exato. Então, e eleição de 1 vaga só, em geral, ela funila entre 2 candidatos, né? De mais densidade eleitoral, né? Era para ser o Wellington e o Neri, né? Mas
Ele acabou murchando, né, por esses problemas jurídicos dele, né? Aí veio o Galvão. Desidratou total. O Galvão ganhou do Nery. O Galvão ficou em segundo lugar. É mesmo? O Galvão ficou em segundo, né? Olha. O Nery fez em torno de 300 mil votos, 300 o mil, Galvão 337. 330, é verdade. Então, para 2026, você acha que pode ser uma eu acho que sim, tudo é possível. Eu acho que na vida da gente, a gente passa dos 50 anos, vocês ainda não estão aí, mas vão chegar. Claro. Os 50 dá para a gente uma certa maturidade e uma necessidade de não ser imediatista. Quanto mais novo, mais se é imediatista. Você quer resolver, e você quer fazer, e você quer ser. E os 50 dá essa sabedoria e essa serenidade de que você pode pensar, de que você pode decidir, de que você pode esperar. E eu estou nesse compasso, estou nesse contexto. Voltei, como eu falei para vocês, às minhas atividades, que é a medicina. E a medicina faz esse ato de servir a todo instante. É isso que eu sinto necessidade. E eu, quando me coloquei como pré-candidata e depois como candidata, eu sentia como um verdadeiro propósito, que era a gente na minha vida, no meu dia a dia, eu sirvo a 1, 2, 3, 10, 50, 100 por semana, sei lá. Mas para servir para milhões, para fazer em escala, é só na política, não tem outra alternativa. Então, assim, é uma coisa que existe, mas que ainda não tem absolutamente nada desenhado ainda. Continua afiliado ao PSB. Continuo filiado ao PSB mais do que nunca, né? Agora a gente tem um vice-presidente, que é um cara fantástico, um cara maravilhoso, e que já me pediu ajuda aí para compor aí junto com os médicos. Então, eu estou aí trabalhando para isso. Alguma chance de algum cargo federal? Não. E aí, na bolsa de apostas, na bolsa de valores? Não. Lá na capital? Não. Ele me pediu que intermediasse o diálogo com os médicos, que a gente tem aí os médicos que têm aí uma aversão muito grande ao PT, e não é uma aversão ao acaso. Realmente a gente teve aí alguns problemas durante os governos, os quase 16 anos, né? 16 anos, 14, né? 14 anos de governo do PT, muita abertura indiscriminada de escolas médicas, mais médicos. Então, assim, existem aí alguns traumas muito grandes, e não traumas, assim, aleatórios, são traumas realmente que existiram e que a gente vai precisar resgatar, reconstruir isso, tanto junto ao Conselho Federal, eu já me coloquei à disposição do nosso vice-presidente para isso, quanto com os médicos no front ali, os médicos que estão no dia a dia, né? Então, já me coloquei à disposição dele e ele me pediu que a gente costurasse isso. Mas isso é uma coisa para acontecer, não agora, coitado. Ele está lá vendo o orçamento, onde vai caber o Auxílio Brasil, onde é que vai caber aí o aumento do salário mínimo, o aumento real, não só acompanhando a inflação, onde é que vai caber o piso salarial da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, auxiliares e parteiras, enfim. Tem muitos outros problemas aí. A gente tem que, mais do que nunca, eu gostaria de pedir que a gente estivesse unido, né? Aqui no nosso país, infelizmente, a gente não tem aquela prática que nos Estados Unidos, isso até antes do Trump era muito comum. O perdedor ia lá, apertava a mão e falava assim, vamos junto pensando num projeto país. Né? Eu acho que a gente tem que parar com todas essas manifestações. A gente faz parte, é só para ver se está todo mundo só para ver se está todo mundo acordado, né? Sabe, Tomei um faz susto, é isso aí, quem sabe faz ao vivo. Então, essas manifestações representam realmente algo que me assustam muito, como eu falei aqui, o início dessa semana me deixou bastante apreensiva e preocupada. A gente precisa respeitar o resultado das urnas. Meu Deus, o nosso presidente Bolsonaro se elegeu por 7 vezes deputado federal, elegeu os 3 filhos, reelegeu um filho, se elegeu presidente e nunca questionou a legitimidade das urnas. E questiona agora porque perdeu. Isso não é justo, ele já reconheceu que perdeu. Então, acho que precisa que agora as pessoas voltem ao seu trabalho, que desobstruam as vias, e que eles então construam um projeto para daqui a 4 anos novamente, mas chega, a eleição acabou. Vamos trabalhar, porque tem muito a fazer pelo nosso país, né? Realmente, você acredita aí que o Lula consegue ter essa habilidade de
unir o país novamente, Natasha? Eu acho que Porque esse é o maior desafio desse governo. Porque, infelizmente, o país está completamente polarizado, o país está dividido, e nós sempre fomos, né, um povo hospitaleiro, um povo muito acolhedor, um povo muito generoso, um povo que sempre se ajudou muito. E eu assim, fico muito triste de ver essa coisa que falam contra os nordestinos. Separar com a Muito. Cuba do Sul, né? Que horror. Criaram essa ideia de Cuba do Sul, né? Que horror. Eu fui noiva de um nordestino, me casei com outro nordestino, tenho 2 filhas com ele, que é nordestino, Roberto. E como é que as pessoas podem falar isso? Gostava de trabalhar. Sempre. Né? Porque nordestino é sinônimo de... O Cedilab deve muito a ele também, né? O Cedilab, né? Não. Ele também é médico, né? Roberto é trabalhador demais, muito. Acorda de madrugada, trabalha duro, pesado mesmo. Então, assim, essa é a fama que corre. Assim como falam que cuiabano é preguiçoso, onde já se viu isso? Onde já se viu? Eu acho assim, eu como cuiabano me irrito profundamente de escutar porque cuiabano gosta de... É preguiçoso, gosta de fazer a cesta depois da hora do almoço ali e tal. Mas, pelo amor de Deus, isso é até um desrespeito, né, com as pessoas. Eu acho que a gente precisa trazer um pouco mais de amor para a política. Eu falava muito disso durante os meus discursos, sabe? Eu tinha como um grande projeto. Eu ainda escrevam o que eu estou falando, meninos, ainda vou fazer isso. Vou me juntar com Simone Tebet, que era o projeto dela. Quando ela começou a falar do projeto dela de 0 a 6 anos, era um projeto que eu já falava aqui desde março, sei lá, abril, que é o projeto da primeira infância. Meninos, a primeira infância deve ser cuidada, as crianças de 0 a 6 anos devem ter um zelo e um cuidado tão especial, porque sabe aquela massinha que está ali pronta para ser moldada? Se a gente der comida, estímulo, entenda-se por estímulo, conversar, falar, botar música, fazer massagem e carinho para essas crianças, dar amor, dar segurança, nós vamos ter um outro país em muito pouco tempo. Eu disse e repito, se nenhuma criança no Brasil de 0 a 6 anos passar fome de comida, de afeto e de estímulo, essas crianças nós teremos um novo país com muito, um país pujante, com jovens e adolescentes, com jovens, com adultos, completamente formados, equilibrados do ponto de vista físico e emocional, psíquico, afetivo, enfim. E a gente precisa lutar por isso. E hoje as nossas crianças são completamente negligenciadas no nosso país. O que a gente tem é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Sim. E só. É isso que a gente tem. Mas existe muita coisa acontecendo. Eu, como pediatra que sou, eu vou lutar e vou morrer lutando, que a minha causa são as crianças e os adolescentes. Então, é uma coisa que eu vou fazer. Pode escrever aí. Eu vou fazer. Eu e a Simone Tebet. É o mesmo projeto dela? Pronto, eu falei, eu vou a Campo Grande visitá-la para a gente ver o que é que a gente pode fazer enquanto cidadãs que acreditam nisso, eu como médica, ela como advogada e professora. Ela é advogada. O que é que a gente pode fazer nesse contexto? Ela vai ser ministra, né? Certamente. Está cotada ou para agricultura ou para a educação. Né? Educação. Olha tá isso, é forte, tudo que a gente precisa. E Recife tem um projeto desses, meninos. Maravilhoso. O PSB, que está em Recife há muitos anos, fez esse projeto. E o João leva lá com um carinho especial. É tratar desde a mãe que quer engravidar, Vinícius. Olha só. A mãe que quer engravidar. Então, que essa mãe esteja gozando de saúde plena, que esteja com os níveis de vitamina, de ácido fólico bons para engravidar bem, fazer as consultas de pré-natal, atender aquela gestante, tratar durante o pré-natal. É inadmissível que no Brasil, o ano passado, tenham morrido 180 bebês que nasceram com sífilis congênita. É inadmissível. É na hora do parto, né? Não, ele pegou dentro da barriga, aí nasceu com sífilis congênita e morreu. Ou seja, essa mãe não foi vista durante o pré-natal, não foi tratada durante o pré-natal, ou foi tratada inadequadamente, não tratou o parceiro, pegou de novo, enfim. São várias as causas, mas é inadmissível, uma doença totalmente conhecida,
É uma doença que se trata com penicilina, que é o antibiótico mais barato que tem no mundo. É o mais antigo, né? O primeiro, né? É o primeiro, 1929. Alexander Fleming. Alexander Fleming. Esqueceram uma placa fora e matou as bactérias ali porque cresceu o fungo penicílio, que é o fungo produtor da penicilina. É a medicina. É antibiótico. É isso aí, meninos. Então, isso que eu quero te perguntar, Natasha. Foi uma campanha muito pobre, né, em debate, né? Muito. A campanha para o Senado, então... Zero. Né? Me fala uma proposta aí do Wellington, do Galvão ainda tinha, né? Vamos aumentar a arma, vamos armar todo mundo. Ele batia duro, né? Você acha que faltou realmente uma discussão mais fundamentada, que você traria, né? Uma candidatura mais conceitual? Com certeza. Assim? Nossa, eu estava alucinada por fazer. Eu fui no CDL, eu fui na Fiente, fui na FEComércio, e todos eles falaram, não, nós vamos fazer debate, vamos trazer os candidatos ao Senado aqui para fazer debate. Só que acho que acabou não tendo, né? Eu nem acompanhei. Teve na FEComércio. Teve na Vila Real também, na TV, o Wellington não foi, né? Pois é. Entre os outros, né? Toda vez que tinha um problema, ele tinha diverticulite e internava. Ele estava liderando as pesquisas, né? Tomou essa decisão de não comparecer nos debates. Né? Muito triste, né? Muito triste, porque assim, a gente já sabe como é que o Wellington trabalha, está aí há 32 anos como político. Vai para 40, né? Vai fazer 40 anos. Enfim, é muito triste que a gente eu não tenha conseguido ser uma opção para os nossos eleitores, né? E eleitores. Mas é o que eu disse, a Natasha deixou um gostinho de quero mais, né? Então é isso que eu queria te perguntar. Pois é. O Max Russo, assim, ele é cotado como um possível candidato a governador do estado, né? Eu até brincava que para 22 não tinha candidato, mas para 26 tem um monte. Já tem, né? Janaína Riva, Fávaro. É verdade, eu ouvi você falando isso. Eu ouvi você. Alguma chance de uma chapa aí, Max governador, Natasha senadora? Com certeza, absoluta. Opa! Agora que a gente tem um vice-presidente, o Max saiu muito grande dessa eleição. É uma pessoa que eu realmente não o conhecia, minha mãe já o conhecia, eu fui apresentada a ele pela minha mãe. E quando eu cheguei no gabinete, ele falou assim, olha, eu devo as minhas eleições à senhora, porque a senhora levou dinheiro para uma praça, levou dinheiro para não sei o quê, um monte de emenda que a mãe fez para Jaciara. Sim. E assim, ele foi uma pessoa... Prefeito, né? Isso, quando ele era vereador primeiro, acho que depois foi prefeito. Então, ele falou isso com muita sinceridade ali. Então, acho que tem tudo a ver, de repente, a gente fazer aí uma chapa. Complicado, porque são os dois do mesmo partido, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma questão aí de desenhar, de construir. Aquilo que eu falei, é a hora de construção, né? Então, tenho que sentar com o Max, que agora acabou, né? Agora acabou. Apesar de que aqui não teve um segundo turno para governador, mas a gente estava bastante envolvido com essa campanha para presidente, né? Agora acabou, ouviram todos, né? Acabou, né, moçada? Acabou, né, gente? Agora acabou, né? Agora é fazer a oposição. O Fachin, né? Falou já. O Bolsonaro falou. Né? Acabou. Ele usou esse termo, acabou, né? Acabou. O verbo acabar no pretérito. No pretérito. Foi. Então, algo que você comentou muito, Natasha, até uma oportunidade para você responder, é que o Max teria negociado sua retirada em troca da mesa, né, da presidência também, da Assembleia. Pois é, isso rola... Você chegou a ouvir isso? Não cheguei a ouvir isso, nunca foi me falado. Já me falaram nos bastidores que foi isso que aconteceu, que se ele retirasse a minha candidatura, se eu retirasse a minha candidatura, o Max seria lá o presidente. Eu não sei, eu realmente, assim, não acredito que isso tenha acontecido, mas... não escutei do Max isso, e o Max chegou para mim e ele falou textualmente que deveria ter mantido realmente a minha candidatura, que ele se arrepende, ele foi um dos que falou que se arrependia. Isso aconteceu, parece que não deu muito certo, né? Porque a disputa dele com o Botelho ali tá, assim, tá bem acirrada, né? Tá acirrada, mas eu acho que, vai dar Max. O Botelho falou que tem 14 votos já. É mesmo? Game over já, né? Bom, game over, jurídica, né? Tem a questão jurídica. Vocês lembram da Dona Séries vestida de preto em 1994? No ano que você entrou na faculdade, né? 94? 94. Ela foi vestida de preto, com um prato na mão, cheio de lentilhas, e distribuiu moedinhas para o pessoal que estava na galeria, para dizer que a eleição da mesa diretora em 94 era uma farsa, que era tudo comprado. E ela acabou sendo agredida por um dos políticos que estavam ali.
Não sei se vocês lembram desse episódio. Eu já morava em São Paulo. Acho que 95, hein? Acho que foi na eleição de 95. Do Gilmar Fabres, né? O Gilmar Fabres ganhou, né? Para presidente. Eu não sei quem ganhou. 95? 95? Já foi ela se elegeu em 94 para tomar posse em 95. Sim. Exatamente, foi a eleição de 95. E, infelizmente, a gente vê esse tipo de estratégia, né, para se ganhar a eleição. Infelizmente, eu estando ali dentro, eu percebi como realmente é o poder econômico que define. Dizem que 2 dias antes da eleição eles se recolhem, né, num lugar, numa fazenda, e ficam incomunicáveis. Num resort ali, né, para decidir no baralho ali, né, é mesmo, jogando uma moeda para cima. Para cima, cara ou coroa, né? As moedas, talvez. Né? Tanto que tinha 3 filiados à ProSoja, né? O Galvão é filiado à ProSoja, o Fávaro, né? E o próprio Neri, né? 3 filiados à ProSoja, aí no contexto, né? 3, é verdade. Filiados. Não tem 3 filiados ao Sintep, ao Sindicato dos Médicos, não tem. Tem 3 filiados à ProSoja. É verdade. É impressionante. Olha, não tinha Esse pensado poderio nisso. do capital econômico. O poderio é muito forte. É muito forte. É muito forte. E a gente junta isso, não considerando a eleição da mesa diretora, mas a eleição, o processo eleitoral no Brasil, o que deixa a gente muito triste é a permissividade, a compra de votos de maneira velada. Isso acontece por quê? Porque a gente não tem uma massa crítica. A partir do momento em que a gente cuidar das nossas crianças, volta ao assunto das nossas crianças, da educação de qualidade, o dia que o filho do patrão e o filho do empregado estudarem na mesma escola, aí sim a gente vai poder dizer que a gente tem um país sem desigualdade, um país realmente que está aí fazendo pelos que mais precisam, um país com menos, além de desigualdade, um país com menor ranço social, um país mais igualitário, né? Enquanto isso, tudo é balela, né? Essa frase do Cristóvão Buarque, né? Que faz muita falta no Senado, inclusive. Muita falta. É um cara fantástico. Ele tinha um projeto, inclusive, nesse sentido, né, Vinícius? De, filho de político, né? É claro. Utilizar os serviços públicos, né? Sim. Acabar, assim, um pouco... acho que isso é importante, né? Com certeza, mas o conceito era esse. A minha mãe e meu pai estudaram em colégios públicos. Era o que tinha, não tinha colégio particular. E se tinha, era só para aqueles que tivessem um poder econômico muito grande, porque era absurdamente caro. Hoje, não. Hoje, infelizmente, a gente vê que as escolas públicas estão completamente depredadas. O Brasil foi o país que mais ficou com as escolas fechadas. Ainda tem escola fechada. Sim, da pandemia, né? Por causa da pandemia. E aí, vamos fazer então um modelo online. As crianças não têm computador, não têm um tablet, não têm um celular, não têm nem internet. Como é que vai fazer? O professor não foi treinado para isso. Aí a gente vê de maneira ainda mais abismal essa diferença entre o público e o privado na educação, né? Na saúde é a mesma coisa. Agora, que o SUS fez bonito na pandemia, fez, né? Olha, a gente deve reverenciar. E o SUS fez 34 anos, agora há pouco tempo, né? E matou aquela retórica de privatização do SUS, né? Opa! No primeiro mandato do Bolsonaro se falava, né? Numa possibilidade de privatizar o SUS. Imagina. Mas Michel Temer, já no Temer já começou essa conversa. Barros, ministro da Saúde, né? Lá do Paraná, né? Só pra gente concluir, porque tudo que é bom dura pouco, né? Então já passou 1 hora, né? O quê? Moça, já vai passar 1 hora de live, tá vendo? E é mesmo. Tudo que é bom passa rápido, né? Como é que você vê o segundo governo Mauro, né? Porque você, naquelas caravanas que ele fazia pelo interior, né, para inaugurar, né, as obras, para lançar pedra fundamental, você acompanhava, né, o Mauro, né? Acompanhei. Você e o Wellington Neri, né? Os 3 perto na corte do Mauro. Era. Né? Como é que você vê? Porque também foi uma prorrogação de mandato, né? Tanto o Mauro quanto o Wellington foi quase candidatura única, né? Foram. Como é que você vê um segundo mandato do Mauro? Não, eu acho que o Mauro é uma pessoa muito preparada. Eu acho que o Mauro, assim, ele é um político muito afinado às causas sociais. Eu acho que ele trabalhou bastante. Esses 6 hospitais que ele está construindo, ele foi muito ágil durante a pandemia. Eu acho que o Mauro tem tudo para fazer um grande governo novamente. A gente fica preocupado porque toda vez que tem reeleição, a gente percebe que o segundo mandato nunca é tão bom quanto o primeiro, né? Mas ele manteve ele e o Pivetta, que é uma pessoa realmente que, do fazimento, como diz ele, né? Ele se fala do fazimento.
É a primeira vez que eu tinha escutado essa palavra, nem sei se existe, né? O fazimento. Lá no Rio Grande do Sul existe. Né? Na República do Sul, né? Porque... É igual a Séries, né? Naquele áudio que vazou dela, ela falou, a política está muito centreada, né? Centreada. É um verbo que só tem no Rio Grande do Sul, tá muito só os gaúchos, né? Muito centreada. Então, eu acredito, Vinícius, que ele vai fazer um bom governo sim, sabe? Eu acho que ele tem aí, ele é sensível às causas sociais, à construção desses hospitais, a malha viária, essas ferrovias, eu acho que agora o negócio vem, né? Eu tô botando fé. Enfim, eu acredito que vai fazer sim. Eu tenho muito orgulho desse meu estado e cada vez mais, né? Bato no peito e digo que sou mato-grossense, sou cuiabana, sou cidadã vaziagrandense agora também, ganhei título de cidadã vaziagrandense, me orgulho muito e faço tudo hoje da minha vida na Várzea Grande. Ponho combustível no carro, que aliás... Pus 2 vezes no ano combustível no meu carro esse ano, só 2 vezes. Mas elétrico? Ele é híbrido. E vou no salão, no supermercado, tudo lá na Várzea Grande. E a Volvo instalou lá na Vida uma estação de carregamento de carro híbrido. Legal. A gente comprou 2 carros híbridos, então eles instalaram lá. E a Vida é toda sustentável. Não sei se vocês conhecem. Eu fui na inauguração só. Vão lá tomar um café comigo. Lá da casa de Dona Sarita ali, né? Isso, na rua, do lado ali, né? Da casa de Dona Sarita. A Couto e a Filinto ali, né? Exatamente, naquela quadra. Exatamente. Então a gente tem ali vários. A gente construiu com muitos conceitos de sustentabilidade. A gente tem placa de energia solar no teto todinho. Reaproveitamento de água de chuva, abrigo de resíduos sólidos, tratamento de efluente, porque ali naquela região não tem esgoto. E eu tive a 14 mil, como eu falei para vocês, do CEDLAB, então como é que eu não ia fazer isso? O CEDLAB eu tive que, já estava pronto, eu tive que fazer uma adaptação, porque já tinha o prédio. Agora, saindo do zero, nossa, a gente construiu do jeito que queria, com todos os conceitos, com tudo que a sustentabilidade precisa, a gente tem lá na Vida. Maravilhosa. Então, a prefeitura fica mais ou menos ali perto, né, da Vida também. E aí, né? Esse ministro não fica pede, tão né? longe, não né, fica ali, longe. na da Sabe, Vida, né? Quem sabe? Quem sabe? O Passo Couto Magalhães. Quem sabe, né? Tem a prefeitura de Cuiabá, tem a prefeitura de Várzea Grande, enfim. Temos aí algumas possibilidades. O que é que vocês acham disso, meninos? Vou voltar a pergunta para vocês. Grande, né? Eu prefiro que o Vinícius fale. Eu tenho conflito de interesse. Né? Qual é o conflito? Ele é secretário de lá, adjunto lá de Várzea Grande de comunicação. Secretário de Calil. Povo de Calil. Povo de Calil dos Baracate. Povo de Baracate. Fernando. Gosta desse povo, né? Eu acho que tem. O Allan Kardec também saiu muito bem, né? Muito bem, né? muito bem. bem. Foi uma pena. E o Allan vai ser o presidente do PSB aqui, de Cuiabá. Essa é a... Mas se tivesse eleito você seria a Neuma, né? A Neuma fez 1.500 votos a mais que ele lá de Rondonópolis. Né? Me permite perguntar também, você acha que a Séries foi mal? Muita gente acusou a Séries de ter ido mal, ela e Túlio Fontes, né? E terem dificultado a chapa de federal do PSB. Pois é, eu acho que assim, acho que faltou ali todos darem a mão, sabe? Eu acho que faltou essa união, os 9 se darem a mão e falar, bora todo mundo junto, entendeu? Eu acho que faltou um pouco disso. A minha mãe ficou assim, muito chateada com o que me aconteceu. Por mais de uma vez, eu a peguei chorando ali no pé da minha cama, sentada assim, eu acordei de noite, ela chorando ali no pé da minha cama, com tudo aquilo que aconteceu, entendeu? Eu acho que ela ficou bastante chateada, mas passou, ela fez o que ela podia, ela investiu muito em redes sociais, tal. Eu acho que não chegou no eleitor dela, de repente, tá? Não sei. Mas ela é uma guerreira. Eu acho que minha mãe já deixou o legado dela, não só para Cuiabá, não só para Mato Grosso, mas para o país. Ela realmente minha grande inspiração, é uma pessoa que eu tenho assim, um respeito e um amor imenso. Sou a primeira filha de 4, como eu falei, e tenho muito dela, assim, alguns princípios que são inegociáveis, essa questão da hombridade, da retidão de caráter, tudo isso é muito
ela e meu pai, né? Não. É um mix dos dois. Não sei se vocês também conhecem meu pai. Não, eu não. Não? Conheço mesmo. Professor Leonardo. Você fez administração. Quando eu estava entrando, ele estava aposentando já, né? Ele criou isso. um núcleo de pesquisas econômicas, né? Isso, Que calculava a chamava-se inflação aqui, Professor Leonardo Slessarenko. Ele criou esse núcleo de pesquisas econômicas, Professor Leonardo Slessarenko. Eu me lembro, ele fazia aquelas planilhas, tirava cópia no... Como é que chamava? Era... Mimeógrafo, um década de troço 80, lá. 90, Tinha, né? tinha um Cheiro de álcool. cheiro de álcool, era. Aí os meninos iam lá para o supermercado anotar preço, sabe? Cálculo de inflação, do índice de inflação Cálculo aqui, do índice de local, inflação nosso. local. Foi ele que criou isso aqui. Que legal. O primeiro instituto de pesquisa, né? Que Sim, era, o IPEC, né? Nasceu ali, né? É nasceu verdade, ali, exatamente. bacana. Esse é o professor Leonardo Slessarenko. Hoje eu estou aqui graças a ele, né? Que foi ele que veio para cá, para Mato Foi, Grosso. é verdade. Não tinha assim pra onde correr, né, Vinícius? Assim, filha de intelectuais, de Verdade. né, Politizados, pessoas, né? Politizados, não tinha. Eles, por exemplo, elaboraram o plano de governo do Padre Pombo, né? Por exemplo, em Exato. 82, Nossa! né? Padre, 82. meu pai deu um carro para a campanha do Padre Pombo. Era um Passat verde, azeitona, verde exército. Era um Passat bem velhinho que ele tinha, mas ele deu para a campanha como uma contribuição para a campanha de Padre Pombo. Que ano foi isso? 82, né? 82. Olha, eu fazia colégio São Gonçalo, estudava no São Gonçalo já era segundo grau. Não, é interessante uma história que o Leonardo Filho me contou, né? Que ele tinha uma empreiteira, né? Nessa ele tinha uma pequena empreiteira, exata. com várias obras do governo do estado, né? Muitas. Aí entrou o Júlio Campos, não pagou mais. Não paga, esse é o povo do Padre Pombo. Aí antigamente podia fazer isso, né? Ele terminou as obras com capital próprio, né? Foi. Ele falou, eu fecho a empresa, mas as mantém obras meu eu nome. termino. Mas E isso fechou a é empresa. essa ética que Já vem não da existe família. Mais, né? Assim, aliás, muito raro, né? Fechou essa fábrica, essa escola. Essa fechou. Hoje a turma deixa a obra sem fazer, mas jamais vai fazer com dinheiro próprio, né? Não, mas essa é a ética que a gente aprendeu. Eu me lembro quando criança, vou contar um episódio rapidinho. A gente morava na Vila Militar, lá no Rio de Janeiro, em Marechal Hermes, que é um bairro da Baixada Fluminense, né? Zona Norte. Zona Norte, ali. da Zona Norte, Aí um menino que brigava muito com a gente, morava na casa da frente, ele foi lá, atravessou a rua, era uma rua bem larga, e escreveu com folha um monte de palavrão no muro da nossa casa. Aí eu e meu irmão fomos lá e escrevemos também palavrão, mas o palavrão lá era feio, bobo, era um palavrão assim. Aí meu pai chega do quartel, 5 e pouco da tarde, aí ficou sabendo o que aconteceu, fez a gente lá lavar a parede dele. A gente falou, não, mas ele que começou, ele não vai apagar não. Não interessa, vocês fizeram errado, vão lá e vão lavar. Então nós fomos, eu e meu irmão, não o Leonardo filho, mais velho, o Alexandre. Apagar com uma vergonha, com ódio. Mas a ética que a gente aprendeu é essa. Você fez errado, você vai lá, você não podia ter feito isso. Mas ele fez, não interessa, você não vai fazer. E ele não apagou, não. É o que eu falo pra minha filha, ó, o outro não é meu filho, você é, né? Exatamente. Eu só falo com você. O outro aí. não é meu filho, você é. O pai dele que cuide dele, né? Cuide dele. Bom, É isso aí. 8h15, então vamos ter que terminar, amigos. Porque por nós, né, a gente ficava até amanhã, né? Rapaz, Mais de uma realmente inacreditável. Passa voando mesmo. Passa. E foi um prazer, né, Vinícius, assim, a gente poder ter esse momento contigo, esse bate-papo e realmente a gente percebe como você ficou mexida, né, com esse processo. Pois todo, é, né? vocês viram aqui, né? Eu vi que você, de fato, realmente se emociona de falar Me desse emociona, eu processo, falo pra porque vocês. Dói. Dói. A gente percebeu isso, a gente percebe que você realmente estava imbuída no processo, assim, vivendo intensamente esse projeto, acreditando nesse projeto. Mas política tem dessas coisas, né? Política... Não devia ter, né? Não devia ter. Política deveria ser o que o cidadão, quem é que se dispõe, porque não é uma coisa fácil você abrir mão das suas coisas pessoais para você se dispor a cuidar do coletivo. Mas as pessoas não estão lá para isso. A maioria que entra ou que se perpetua está lá para defender interesses pessoais, para fazer o seu ou de um grupo, não está lá para fazer pela população, né? É por isso que a gente tem a saúde, a educação, a segurança tão debilitados no nosso país. Infelizmente. Mas é isso. Estou aqui, estou à disposição. Tenho aí muita vontade ainda de servir. Continuo servindo, como eu falei, no meu dia a dia como médica, como professora. Mas acho que
os caminhos, o que me reserva, o futuro eu não sei, mas eu estou aqui realmente sempre disposta a contribuir pelo meu estado e fazer mais por Mato Grosso. Ótimo. Natasha, obrigado. Vinícius, obrigado mais uma vez, meu amigo. Claro. Fico feliz, né, do upgrade aqui, né? Lindo. Agradecer. Meninos, olha, vale a pena conhecer aqui, viu? Muito bonito. É verdade. Laranja com azul. Uma combinação linda. Coisa da Thaís, essa parte, cadê a Thaís, né? Ela que tem senso de Eu já decoração. tinha vindo aqui com a Marisa Batalha. Sim. E ela é colega nossa. Não é? Maravilhosa, Excelente Marisa. profissional. Maravilhosa. Linda. E ao lado de Edivaldo Ribeiro, né? Assim, O Edivaldo dois Ribeiro, grandes, maravilhoso. Edivaldo excelentes Ribeiro também é profissionais, Decano, né? referências. é uma Decano da nossa potência, mídia, né? é uma expoência dentro do jornalismo no nosso estado, né? Com certeza. Verdade. É. Então, Mas é isso, obrigado então, obrigado à equipe, né, que nos deu apoio, quem nos acompanhou, né, aqui pelo Instagram, eu transmiti também pelo YouTube, né, e aí interajam, compartilhem, enfim, né, se inscrevam no canal, né, do Bom da Notícia, quem ainda não Isso está aí. inscrito. Obrigado a você, Natasha, quero tê-la sempre aqui. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, meninos. Muito obrigada mesmo. Eu quero deixar meu Instagram para as pessoas que querem, Por favor. porventura, aí me seguir. É doutora DRA, né? De doutora DRA Natasha, NATASHAMT. Doutora Natasha MT. Então, e que me sigam, eu sempre posto muito sobre saúde, sobre essas questões mesmo. Hoje postei sobre a questão do voto feminino, que hoje, como eu falei, sim. foi o dia que foi instituído o voto feminino, né? Em 1930, mas nós só fomos poder votar em 32. As mulheres casadas ou as mulheres viúvas e separadas que tivessem condições de se manter, era assim a condição. E a primeira mulher foi eleita em 1932, era uma médica, Carlota Pereira de Queiroz, uma médica que foi deputada federal. E a primeira senadora, meninos, só foi em 72. Aliás, a primeira senadora foi a Princesa Isabel, que era vitalícia, né? É. Vocês acreditam que eu sei o nome da Princesa Isabel inteiro? Pra que serve saber isso? Isabel, Cristina, Leopoldina, Micaela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon. Eu fui a Princesa Isabel na 8ª série, aliás, na 4ª série no Colégio Notre Dame e guardei. Desde lá pra cá eu sei o nome dela. Não é irritante? Podia caber outras coisas aqui na cabeça, né? Mas não, eu guardo isso. O Pra que conhecimento serve? tem valor em si mesmo, né? O conhecimento tem valor em si mesmo. Meninos, boa Mas noite, é isso. durmam Obrigado, com os Natasha. anjinhos e fiquem com Deus. Estou sempre Um aqui. brinde. Um brinde. a nós. Um E brinde a nós. o Cast do Bom, né? O Bom da isso aí. Notícia. Um abraço, até a próxima para todos vocês. Obrigado. Até a Boa próxima. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Aí sobem os créditos, como é que é?